Olá, me chamo Ricardo Rosa e a receita de hoje é... Tcharam! Trança recheada. Vamos aos ingredientes? Para essa receita da trança eu vou usar 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Então, 250 gramas de farinha. Uma colher rasa de fermento químico. A colher é de chá. Fermento para bolo. Agora aqui eu tenho 70 gramas de maionese. E 100 ml de leite. Leite integral estou usando, ok? Então agora vamos misturar. Se for preciso, eu vou acrescentar um pouco mais de leite. Ok? E eu acho que vai precisar. Agora, inevitável, mão na massa. Olha, eu disse para vocês que ia precisar, mas eu acho que não vai não, hein? Olha só. Pode até precisar um pouco de farinha. Olha só. A massa é assim mesmo, pessoal. Ela fica grudenta no início. Depois, conforme a necessidade, vamos acrescentando farinha. Como vocês podem ver, ela colou na mão. Ó, normal. Ela é assim mesmo. Não se assustem. Porque tem pessoas que... a massa grudou. Calma. Tem que ir misturando. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma união aqui de farinha, leite e maionese. Então não adianta vocês se assustarem e começar a tirar farinha por cima da massa. O que acontece? Ela vai virar um bloco. E aí não dá ponto. E aí vocês acabam perdendo no susto uma massa. Tá? Então tem que ser com calma. Dá pra cá. Bom, o que eu faço? Eu vou trabalhando essa massa por mais ou menos uns 3, 4 minutos. Daí eu vou ver a necessidade, se há realmente, de acrescentar um pouco mais de farinha. Estou conseguindo limpar a bacia e ela ainda gruda um pouquinho. Bom, agora vou mostrar para vocês. Bacia praticamente limpa. Tirei daqui. O que eu faço? Eu deixei um pouco de farinha, que eu sempre deixo, eu gosto de deixar isso aí bem ressaltado para vocês, reservada. O que eu faço? Farinha na bancada. Aos poucos, agora, eu vou trabalhar essa massa. Ó, faço aqui e vou sovar essa massa devagar. Tá? Até porque aqui no Rio Grande do Sul é bastante frio. Então, essa massa hoje é boa para trabalhar. Se fosse no calor, eu não fiz essa massa ainda no verão, pessoal. Talvez porque leve maionese, teria que ser uma massa trabalhada e levada para a geladeira para depois abrir ela. Mas aqui eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar essa massa e vou abrir para vocês e mostrar. Bom, essa massa ela precisa descansar de 15 a 20 minutos. Polvilhamos um pouquinho de farinha na bacia e colocamos a massa aqui dentro, olha só. E ela fica assim, ó. Ela parece que ela volta um pouquinho, é normal, ok? Então agora, irei colocar um pano. E ela descansa nesse período que eu falei para vocês. Após esse descanso da massa, retornaremos para abri-la. Passado aqueles 15 minutos do descanso da massa, vamos abri-la agora. Aqui, olha, ficou mais firmezinha. Então, transfiro para a bancada e coloco um pouco de farinha, que é para ela não grudar. Com um rolo de macarrão, vamos abrir o que será a trança.
Eu faço sempre do meio para frente e do meio para cá, ó, que é para ficar como eu quero. Um pouquinho mais. É bem importante o que eu vou falar para vocês. Conforme vocês forem abrindo a massa, vá colocando farinha. Eu vou virar a massa aqui, ó. Por quê? Porque é o seguinte, a primeira vez que vocês colocam um pouquinho de farinha, a massa absorve devido à umidade que ela tem. Então, se vocês colocam farinha uma única vez, ela pode se engrudar na bancada de vocês ou no plástico, como vocês forem abrir. Ok? Olha só. Eu quero essa massa mais fina do que isso aqui. Ela está agora assim, ó. Assim, aqui ó, tem que afinar mais um pouco. Aqui tem que afinar mais um pouco. Então, o que eu faço? Levanto a minha massa. Um pouco mais de farinha e farinha embaixo. Farinha em cima novamente. Lembrando, pouca farinha. Eu não quero farinha demais, eu não quero excesso na massa. Por que eu não quero excesso? Porque ela pode quebrar. O ressecamento, o excesso de farinha pode sim causar a quebrada da massa. Olha só, agora eu vou abrir assim. Porque eu preciso fazer as tranças e eu tenho que ter mais massa. Ok? Farinha de novo. Virou a minha massa. Aqui eu não vou passar porque tinha bastante massa embaixo. Bom, eu já tenho uma assadeira untada. Olha só, ficou um pouquinho maior, né? Já vamos dar um jeito nisso. Agora, ok, a minha massa. Tá. Requeijão. Por quê? Se eu botar só o presunto e o queijo, ela vai ficar muito seca. Não é isso que eu quero. Vocês podem também estar colocando molho. Molho pronto, um molho que vocês vão fazer a critério. Primeira vez que eu fiz essa massa, eu coloquei carne moída, presunto e queijo. Tá? Eu preciso de umidade, eu vou colocar requeijão. Então, o que eu vou fazer? Uma colherada generosa e vou fazer isso aqui, ó. Eu não posso espalhar o requeijão para cá. Tá? Eu tenho que, simplesmente, é o meio da massa que eu estou passando, ok? Olha só. Um pouquinho mais. Quando eu comecei a trabalhar com essa arte de massa, essas coisas assim, eu sempre ouvi dizer que ninguém gostava de pegar a ponta. Por quê? Porque a ponta não tinha recheio. Então, eu não vou passar até o final. Beleza? Olha só. Beleza. Não usei nem meio pote de requeijão. Primeiro, o queijo. Bom, utilizei 3 fatias. Presunto. Vou utilizar, pelo tamanho, talvez 2. Mas quem não gosta de presunto, pode estar usando o do agrado de vocês. Agora, cortamos aqui e os cantos. Então, vamos começar dobrando os cantos. E agora eu dobro essa parte aqui. Assim. Ok? Agora, dobro este canto aqui. Essa ponta, nem canto. Agora é que vem a parte... Então agora, cortarei assim. A um dedo mais ou menos de espessura. Se você quiser cortar mais fino, aí é com vocês, tá? A critério de cada um. Aqui eu faço a mesma coisa. Então agora, após cortado,
Vamos fazer a trança. Colou. Uma. Essa aqui. Assim nós vamos intercalando. Assim. Tem que dar uma puxadinha, se há necessidade, claro, porque às vezes no cortar, o que acontece? Ela pode dar uma esticada, pode encolher um pouquinho, então aí o que tu faz? Tu puxa, ó, isso aqui e pra cá. Ó, essa aqui não vai precisar, ó, essa aqui já tá no comprimento exato ali, então aqui na outra agora. Isso aqui. 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 E aqui. Pronto. Feito a nossa trança, vamos colocar na assadeira. Vou precisar aqui de... O que eu faço para tirar da mesa? Isso aqui. Eu puxo a ponta da massa, coloco a minha mão por baixo e com a outra eu faço... transfiro para a assadeira. Ok? Agora, aqui eu tenho gema e um pouco de azeite. Ah, não tenho azeite. Pode ser óleo também, não tem problema. Então, vamos pincelar para abrir aquele brilho que fica muito bonito. Pronto. Agora, essa trança vai ao forno a 240 graus por aproximadamente 30 minutos. Daqui a pouco voltaremos. E a trança de presunto e queijo ficou pronta. E ela ficou assim. Agora, vou cortar aqui. Tempo de forno. Primeiro eu coloquei a 300 graus por 10 minutos e finalizei a 250 graus. Os outros 20 minutos, mas eu assei ela, vou dizer para vocês, num forno elétrico, por isso esse dourado aqui. Se vocês vão fazer no forno convencional, também vai atingir esse dourado aqui. Só que depende muito de forno para forno. Esse nosso, ele é um forno novo, por isso que de repente ele atingiu esse dourado bom. Então, eu posso dizer que ficou um dourado bem bom. E por cima, colocamos sementinhas de gergelim que não estava na receita, mas também é opcional. Pimenta, também pode colocar a critério de vocês. Ok? Uma ótima opção para vendas e para presentear também. Essa receita aqui, provavelmente olha só, vou fazer um cálculo para vocês. Uns 3 pedaços. Ou 4, de repente, olha só. Aqui. Mas também pode ser vendida inteira. A critério, isso aí fica como vocês quiserem vender. Agora, vou provar um pedacinho. Vou provar um pedacinho pequeno, ok? Ficou, olha só, o fermento faz toda a diferença. Vou dizer para vocês por quê. Vou provar, claro. Que delícia! Massa muito macia. Eu estava comentando que quando eu fiz a primeira vez, a massa deu a impressão para mim de uma massa batumada. E eu ainda comentei com a minha esposa o seguinte, da próxima vez vou colocar fermento. E olha a diferença que deu, ficou maravilhosa essa massa. Ficou fofinha, muito macia, parece uma massinha de pão. Mas o pão é feito, a gente sabe, com fermento biológico. Essa é com fermento químico. Pessoal, façam essa massa, tá? Com recheio,
Também eu vou comentar com vocês. Pode ser feito com recheio de queijo com calabresa, recheio de salsicha, só presunto ou somente o queijo, a critério de vocês. Eu fiz de presunto e queijo para demonstração para vocês. Também pode ser feito com recheios doces, mas eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer com recheio doce, tá? Não coloquem demais. Por quê? Porque o recheio doce, dependendo do que vocês vão fazer, ele estufa muito. Então, como essa trança aqui ela ficou um pouquinho aberta, também dou essa dica para vocês. Não fechem toda a massa. Se vocês fecharem, façam uns rasgos, porque aí o recheio e a massa não estoura. Então, vamos ficando por aqui e muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima receita.